Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Tudo em ordem? Boa noite. Nós estamos aqui na quarta-feira e eu quero dar sequência no Periscope aos comentários antigos do Código Penal, da parte especial. Vocês já perceberam que eu estou gravando vídeos rápidos no Instagram e no Instagram que eu compartilho no Twitter e no Facebook, comentando a legislação penal especial. Com vocês aqui no Periscope, eu vou falar dos outros artigos que estão faltando para nós encerrarmos os comentários ao Código Penal. Vocês já entenderam dos outros vídeos o que é calúnia, o que é difamação, o que é injúria, as diferenças entre esses três crimes? Aí eu aprofundei com vocês a injúria qualificada, não foi isso? Pois é, no vídeo de hoje eu quero trabalhar de uma forma aprofundada, pelo menos uma profundidade compatível com o sistema do Periscope, a ação penal nos crimes contra a honra. Então me ajudem, que eu tenho certeza que isso tudo vai cair na sua prova. Então vamos lá, preste atenção. Vamos diminuindo um pouquinho as mensagens, vamos lá. O artigo 145 do Código Penal, ele anuncia uma regra. Qual é a regra? Nos crimes contra a honra, a regra é a pena ser perseguida mediante ação penal de iniciativa privada. Vou repetir. A regra nos crimes contra a honra, seja calúnia, seja difamação, seja injúria, a regra é a pena desses crimes ser perseguida mediante ação penal de iniciativa privada, queixa-crime. Então você foi vítima de calúnia, queixa-crime. Foi vítima de difamação, queixa-crime. Foi vítima de injúria, queixa-crime. Essa é a regra. Temos exceções. Quais são as exceções? Primeira exceção: se eu estiver diante de uma injúria real, que é a injúria praticada mediante violência ou vias de fato. Sendo uma injúria praticada mediante violência, não mediante vias de fato, que cai na regra da queixa-crime. Sendo uma injúria praticada mediante violência, aí passa a ser pública incondicionada. Pessoal, a ação também é pública, mas condicionada à requisição do ministro da Justiça. Crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria do presidente da República ou chefe de governo ou chefe de Estado estrangeiro. Crime contra a honra do presidente da República, chefe de governo ou chefe de Estado estrangeiro, o crime é de ação penal pública que depende de requisição do ministro da Justiça. Por fim, nós não podemos esquecer de dois detalhes. A ação penal é pública condicionada à representação na injúria, preconceito, e também ela é pública condicionada à representação quando o crime de calúnia, difamação e injúria é praticada contra funcionário público no exercício da sua função. Então, preste atenção que eu vou resumir tudo que eu falei agora. E aí eu venho com os detalhes. Crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria, a regra é queixa-crime. Pronto, a regra, queixa-crime. Se for vítima, presidente da República, chefe de governo ou de Estado estrangeiro, aí a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se for crime contra a honra de servidor público no exercício da função em razão dela, é ação penal pública condicionada à representação da vítima. Injúria, preconceito, ação penal pública condicionada à representação da vítima. E injúria real com violência, ação penal pública incondicionada. Teve até um aluno que colocou aqui agora: Rogério, qual é a diferença de injúria contra um crime contra a honra de funcionário público e desacato?
É que a diferença é que no crime contra a honra do funcionário público, o funcionário público não está presente no local, vendo ou ouvindo a ofensa. Se ele está presente no local, é desacato. Então, cuidado que isso já cai na prova do MPF. Qual é a diferença do crime contra a honra de funcionário público para o desacato? É que no crime contra a honra o funcionário não está presente, ouvindo ou vendo a ofensa. Se ele estiver presente, é desacato. Entendeu? Agora, cuidado. Eu falei para vocês que no crime contra a honra de funcionário público, no exercício da função em razão dela, a ação penal é pública condicionada à representação da vítima. Então, se eu, Rogério, sou ofendido na minha honra por ser promotor no exercício da minha função ou em razão dela, eu devo representar para que se inicie eventual processo crime contra o meu agressor. O problema é que a honra é minha. Como é que eu tenho que representar para que um promotor ofereça uma ação penal contra o meu agressor, podendo esse promotor entender que eu não fui ofendido na minha honra e requerer o arquivamento? Mas espera um pouquinho, a honra é minha. Se a honra é minha, eu não vou representar para o promotor a analisar se eu fui ou não vítima de crime contra a honra. Eu já vou entrar com a queixa-crime. Pode isso, Rogério? O Supremo entendeu que pode. Súmula 714. No caso de crime contra a honra de funcionário público no exercício da função ou em razão dela, nós temos um verdadeiro direito de opção. A súmula 714 anuncia um verdadeiro direito de opção. Eu, funcionário público, violado na minha honra, no exercício da função ou em razão dela, eu vou optar. Ou eu represento para um colega analisar o caso e oferecer a denúncia, ou eu mesmo já ingresso com a queixa-crime. A opção é minha. Detalhe que já caiu em Santa Catarina. Se a opção é minha, ao optar por uma ou outra via, a matéria está preclusa. Se eu optar pela representação, eu não posso mais ingressar com a queixa-crime. Se eu optar pela queixa-crime, eu não posso mais representar. Entendeu o Supremo que existe uma preclusão quando se escolhe a via. Compreenderam? Rogério, qual é o interesse prático disso? O interesse prático é imenso. Porque se eu prefiro representar, eu quero que a ação penal seja pública. Eu quero que o Estado processe o agressor. Sendo ação penal pública, não vai ocorrer perempção, não vai ser possível o perdão do ofendido. Agora, se optar pela ação de iniciativa privada, opa, aí não é mais o Estado que está agindo, é a vítima. É possível o instituto extintivo da punibilidade que a ação penal pública não tem. Por exemplo, é possível perdão do ofendido, é possível a perempção. Isso é interessantíssimo. Olha o que a súmula 714 acaba gerando. A súmula 714 do Supremo garante para o servidor público, ofendido no exercício da função ou em razão dela, um direito de opção. Se eu optar pela ação penal pública, representando os fatos, preclusão da queixa. Se eu optar pela queixa, preclusão da representação. Agora, se eu optar pela representação, eu já sei que não vai ser possível o perdão do ofendido, não vai ser possível perempção, duas importantes causas extintivas da punibilidade. Se eu optar pela queixa, vai ser possível perdão do ofendido, vai ser possível perempção. Compreendeu? Eu até trago esse quadro aqui no meu livro. Eu trago, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ixi, não está muito bom não. Aqui. Acho que melhorou agora. Eu trago no meu quadro aqui exatamente isso no meu livro. Então vejam o direito de opção dele.
Se ele optar por ação penal pública condicionada à representação, a peça inicial vai ser uma denúncia. A opção por esta via torna a queixa-crime preclusa, de acordo com o Supremo HC 84659. Se eu optar pela queixa-crime, ação penal privada, a peça inicial queixa-crime, vai ser possível perdão do ofendido, vai ser possível preempção, vai ser possível retratação como causa extintiva da punibilidade. Tá ok? Compreenderam? Você que já escreveu aqui, recebi teu livro hoje. Se você está com o meu Código Penal para concurso, por exemplo, vai dar uma olhada. Tem esse quadro, ele ajuda demais. Tá bom? Legal? Pessoal, muitíssimo obrigado, então, pela atenção de todos. Aqui, quem está me perguntando, o nome desse é o Código Penal para concurso, tá ok? Eu quero agradecer bastante a atenção. Tem gente perguntando, e se o Estado for inerte? Se o Estado for inerte, cabe ação penal privada subsidiária da pública. Mas aí é um outro assunto. Revisaço do MPF, se Deus quiser, sai em junho. Revisaço do MPF sai em junho. Vocês viram que o SERS lançou 2 cursos intensivo para a Defensoria Pública, com 5 blocos cada aula, sendo o 5º bloco de resolução de questões da Defensoria Pública, e o SERS hoje lançou um curso preparatório para delegado da Polícia Federal. Ele é preparatório e é único no mercado, tanto é que vai ter até uma aula para você se preparar para o teste de aptidão física. É um curso que tem na sua grade peças práticas, criminologia, Estatuto do Servidor Público Federal. Então fiquem espertos no site do SERS. Hoje, com preço mega promocional, 2 importantes cursos. Curso preparatório para a Defensoria Pública, onde eu estou com penal, o Renato está com processo, etc. E o curso preparatório para delegado da Polícia Federal. Os 2 cursos com 5 blocos, sendo o último bloco resolução de questões das respectivas carreiras, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo Periscope.